Então, o exercício número 2, ele diz respeito à digitalização de imagens. Aí tem um texto que ele garante. A digitalização 3D é uma área de estudo que nos últimos anos vem ganhando consideráveis destaques, com a contribuição de diversas técnicas de visão computacional e computação gráfica em relação à interação com o objeto que será digitalizado. Essa interação pode ser por toque ou através de projeção de luz, no caso, radiação sobre o objeto. Utilizaremos uma técnica de digitalização em que localizaremos os pontos no espaço tridimensional para gerar uma nuvem de pontos. Então, os scanners de luz estruturados, como ilustrado na figura número 2, cadê a figura número 2 para que eu possa ver esse scanner de luz estruturado, pessoal? Figura número 2. Está aqui. Aqui é um exemplo de um scanner como esse, onde ele incide tem duas maneiras de incidir, tem duas câmeras e uma incidência de luz que ele vai captar. Vamos já chegar no esquema do negócio. Então deixa ele lá. Em outras palavras, esta técnica permite estabelecer uma formulação matemática simplificada, como ilustra a figura 3. Então, essa técnica aqui, ela simplifica as contas do ponto de vista matemático, ela permite obter uma boa compreensão do processo. A figura 3 é o esboço do que está acontecendo. Cadê a figura 3? Aqui está do lado da figura 2. Então, esse é um scanner e isso é o processo que esse scanner faz, só que do ponto de vista matemático, pessoal. Aqui a maçã é o objeto, aí um desses sensores aqui, que no caso é a câmera, ele incide sobre o objeto, num pontinho P. Como esse ponto está nesse objeto e esse objeto mora em R3, então esse pontinho P0 do objeto, eu posso atribuir coordenadas a esse pontinho P0 do objeto, que ele está em R3. Ele tem o seu lugar lá em R3, ele tem suas coordenadas. Da mesma forma, aqui o observador, que é uma dessas lentes aqui, ele também está em R3 e ele pode se organizar em R3. Então ele se organiza ocupando um ponto P índice 1, que para os dados dele é um lugar que ele vai ocupar nesse espaço. E o P0 é o local que o ponto correspondente no objeto ocupa no espaço. E em seguida ele utiliza mais um plano, que é onde ele vai armazenar a imagem da maneira como incidiu aqui, no caso, ou luz. Pode utilizar refração, que ela bate e volta, é uma técnica. Ele vai guardar aqui também com um local específico para esse P0 aqui em R3 também. E a relação entre esse ponto que sai, bate aqui e volta, você consegue armazenar esse ponto final, que é o chamado, acho que notação deve ser PF ou P2. Ele também ocupa um lugar em R3 e esse esquema ele é bem dado. Como que ele é bem dado, pessoal? Ele é bem dado porque eu vou considerar um sistema de eixos XY, nosso R3. Aí o ponto focal. Eu vou representar esses pontos não mais como pontos que conhecemos, mas através de matrizes. Matrizes coluna, pessoal. Aqui é uma matriz, aí ele olha para esse ponto como uma matriz coluna. Ou seja, você pega 0, 0, F1, transpõe. Ela transposta de 0, 0, F1. Então aqui ele guardou essa matriz como sendo um ponto em R3. Fez a mesma coisa para o ponto do objeto a ser digitalizado, que é o ponto P0. Essas são as suas coordenadas em termos de uma matriz. Aí temos o ponto correspondente localizado no plano gama, que também tem um lugar em R3. E as suas componentes são XP1, YP1, 0, em termos de uma matriz coluna. Aí, pessoal, a relação entre essas coordenadas aqui, deixa eu voltar, tá aqui, esse esquema, deixa eu aumentar o zoom, melhorou. Este esquema aqui,
ponto do objeto, ponto de saída, ponto de chegada. Eu quero uma relação entre essas coordenadas. Por que eu quero a relação entre essas coordenadas? Porque a cada pontinho aqui, P0 que está sobre o objeto, eu vou produzir um ponto na minha observação, lá na minha maneira de armazenar esse negócio, na chegada. Eu vou ter que fornecer um pontinho também lá. Como é que eu forneço esse pontinho? É com essa relaçãozinha aqui, pessoal. Então, essa relaçãozinha aqui, ela fornece esses pontos, a relação entre todos eles. Então, com essa relação aqui, eu consigo armazenar esses pontos da maneira adequada, certo? Eu vou fazer essas contas aqui? Não, eu não vou fazer essas contas aqui. Eu só quero que vocês entendam que ela existe, e é assim que é feito. Mas eu não vou mexer com isso aqui, porque isso não nos interessa. Pelo menos agora não, pessoal. Certo? Então, eu já sei como que eu vou armazenar esses pontos e a relação são essas. Eu guardo isso aqui, eu não vou utilizar isso aqui. Deixo aqui guardado, porque para cada ponto aqui em P0, eu vou conseguir produzir um ponto em R3, e esse ponto em R3 que eu vou produzir depois de várias amostras, melhor, depois de vários pontos que eu consigo percorrer sobre essa maçã, eu consigo um conjunto de pontos em R3, e esse conjunto de pontos em R3 é chamado de uma nuvem. É isso que acontece, é chamado uma nuvem. Então, essa formulação matemática aqui em cima, ela descreve uma nuvem de pontos. Aí, para que possamos representar, eu tenho uma nuvem de pontos, mas eu não tenho um objeto. Eu consegui escanear uma maçã, eu não consegui obter a maçã. Um conjunto de pontos em R3, que é chamado de nuvem, que em seguida eu tenho que dizer que essa minha nuvem realmente é uma maçã, para que eu possa ter como editar esse meu objeto, trabalhar com ele. Então, teremos que utilizar o gráfico de uma função de duas variáveis para que eu possa enxergar que aquela nuvem é a função que eu quero. Então, vou considerar uma nuvem de pontos. Vamos supor que esse processo aqui, pessoal, 3, 4, 5, 6 foi feito. Eu não vou fazer ele. Suponhamos que ele foi feito. Quando eu faço ele, eu obtive a nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos ela foi ilustrada nas figuras 4 a 7. Vamos lá. Cadê as figuras de 4 a 7? Está aqui. Aqui eu tenho uma nuvem de pontos. Cada pontinho desse aqui eu obtive com aquele esquema que eu apresentei ali em cima para vocês. Foi assim que eu obtive cada pontinho como esse. Só que se vocês olharem para cá, não dá para me dizer, eu sei que figura é essa. Então agora eu posso editar esse negócio, eu posso melhorar, eu posso colocar uma outra cor, eu posso deixar ele maior, virar, colar, recortar, Ctrl C, Ctrl V. Não dá para me fazer, porque eu não sei que objeto é esse. Eu não sei. Só tem a nuvem de pontos. E essa nuvem de pontos eu obtive com aquele esquema que eu apresentei agora acima para vocês. Tá aqui, eu continuo com a nuvem de pontos, eu estou olhando de cima. Estou olhando de um outro ângulo. Tá aqui, pessoal, essa é a nuvem de pontos. Aí você tem que olhar para essa nuvem de pontos com cuidado. Porque quando você olhar para essa nuvem de pontos com cuidado, vocês não conhecem o objeto. Percebam, vocês não conhecem o objeto, entre aspas, que eu acho que vocês já conseguiram descobrir que objeto é esse. Mas vocês viram como é que é a técnica para determinar o gráfico de uma função de duas variáveis. Vocês conseguiram ver como é que é a técnica? Como é que é a técnica? Eu intercepto esse gráfico com um determinado plano, eu obtenho algo que me é familiar. Depois eu obtenho a interseção desse gráfico com outro plano, obtenho algo que também é familiar. Aí você vai fazendo isso até você ter uma ideia do que está acontecendo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma nuvem de pontos, ela mora em R3. Aí se você olhar para essa nuvem de pontos aqui em R3, eu consegui fazer a interseção dessa minha nuvem com o plano YZ, por exemplo. Quando eu faço isso, eu tenho parábolas. Perceba que para essa interseção você tem parábolas. Passando pela origem,
Aí eu vou fazer outra interseção desse meu conjunto, dessa minha nuvem de pontos com o outro plano. Aqui eu estou olhando para a interseção dessa minha nuvem de pontos com o plano XY. É a mesma técnica de construção de gráfico, só que agora você tem uma nuvem de pontos e quer obter quem é o possível gráfico. Ah, eu tenho uma elipse. Aí eu faço mais uma interseção desse meu conjunto de pontos, dessa minha nuvem com o outro plano. Está aqui. Ainda eu estou interceptando com o plano XY. Tem realmente uma elipse. Aí aqui, pessoal, você tem a interseção com o plano XZ, que está fornecendo a vocês também parábolas. Ora, mas se você olhar para essa situação aqui, nós já fizemos algo para cá, pessoal. Já fizemos algo para cá. Deixa eu olhar aqui essas elipses, como é que elas se comportam. Essas elipses têm eixo menor. Dá para enxergar esse eixo menor? Deixa eu ver se dá para enxergar. Eu acho que se botar na imagem 6, dá pra ver. Dá para ver, né? Eu acho. Pronto, vamos ver se dá para enxergar, pessoal. Senão eu posso dar as informações. Ah, eu acho que o eixo menor tem tamanho 2, tamanho 4, o eixo menor, e o eixo maior tem tamanho 8. Eu acredito que sim, pessoal. Certo? Então vamos lá. E as parábolas passam todas pela origem. Então, diante dessa situação, você já sabe. Você já tem uma ideia de qual gráfico de função representa uma figura como essa, pessoal. Não é aqui, é aqui. Então temos que determinar a função que representa este objeto. E aí, a sugestão já é dada? Então note que, melhor, eu vou chamar a nuvem de pontos, vamos dar nome para as coisas. Então eu vou chamar a nuvem de pontos de um conjunto S, chamando de S. Isso aqui é a nuvem de pontos. O que temos, pessoal? Então pode ser que algum de vocês tenha uma interpretação diferente. Não tem problema não, pessoal, certo? Não tem problema. Isso é feito assim mesmo. Você faz, encontrou, depois verifica, que é uma outra etapa, mas deixa mais para frente. Não, agora a gente não mexe com isso não, mas o que eu quero é que você tenha uma visão do que está acontecendo e no seu entendimento você consiga dizer, não, isso aqui é isso. Mas pode ser que seja diferente da minha, não tem problema não, certo? Vamos lá. Então temos que, quando você interceptar esse S com o plano YZ, isso aqui são parábolas. Quando você interceptar esse S com o plano XZ, aqui também são parábolas. E quando você interceptar esse S com XY, agora aqui são elipses, pessoal. Então essas condições. Quem é a minha elipse? Eu vou olhar para S, ou seja, eu posso olhar para essa interseção com XY como sendo o conjunto de todo XY que pertence a R2, tá o quê? O eixo maior tem tamanho 4 e o menor 8, né? Vai ficar
x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado... Não, x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 16. Tudo isso aqui igual a quanto, pessoal? Quando y é 0, igual a 1. Quando y é 0, x dá mais ou menos 2. Quando o x é 0, o y dá mais ou menos 4. Tá correto, né, pessoal? Isso aqui, para o plano XY. Aí quando você olhar para os planos... então já fica suficiente, pessoal. Por que fica suficiente? Porque você já sabe que no plano YZ tem parábola, no plano XY tem parábola. Se você olhar para cá, você consegue uma função de duas variáveis. Você consegue uma função como essa. Mas só, pessoal, que lá não é somente 1, não é? Ela tem que ir subindo. Professor, o A lá era 4, né? O A é 4, né? Então é 16 aqui no X, é isso? E o B, eu acho que era 2. Se voltar lá na imagem é melhor, que aí confirma. Tá ao contrário, né? Então deixa eu tirar aqui. Aí, pessoal, pode ser que vocês tenham outra interpretação, não tem problema, certo? Não tem. Vocês podem trazer para cá, porque o que eu quero que vocês consigam ver, aqui pode ser elipse, pode ser iguais a 1, mas podem ser igual a 2, igual a 3, ou igual a C. Então, daí, se você olhar para a função f de x e y igual a x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 4, se você fizer isso aqui, você tem uma forte candidata ao gráfico dessa função aqui representar justamente aquela nuvem de pontos e como consequência esse gráfico representar a figura que não sabemos quem é, mas conhecemos a sua nuvem de pontos, pessoal. Então isso aqui resolve o nosso problema. Então, essa aqui é uma forte candidata. Para a figura, pessoal. Aí você vai dizer, professor, mas ficou muito subjetivo e pode ser que não consigamos produzir a imagem certa. Aí digo, pessoal, aqui é só uma etapa. Para que você deixe aquele negócio bonito no ponto de adição, show de bola, aí são várias etapas e tem muitas outras coisas que tem por vir pela frente a fim de deixar esse negócio adequado. Então isso aqui é um ataque, é uma etapa, pessoal, não é a etapa definitiva. Então você já tem um indício de onde seguir, certo? Aí pode ser que vocês tenham outra interpretação para o gráfico dessa figura diferente da minha. Mas escrevam e a gente vai ver se aproxima. Ficou claro, pessoal? Ou não? Tranquilo. Ficou claro, né, pessoal? Vamos para a próxima. Então, o próximo exercício, então eu tenho esse P aqui, como eu já ilustrei para vocês, é formado por P ômega P, onde esse P pertence a R3. Esse par usual, ele é formado pela posição de um átomo de raio de Van der Waals ômega P, que eu tenho o átomo e o seu raio. Então aqui eu tenho um ponto, o ponto P mora em R3, agora o P ômega P mora em R4, certo? Aí eu vou considerar esse par Q, onde Q também é um átomo, V índice P, aqui é V índice Q, pessoal. V índice Q é o seu raio, tá errado, não dá para contornar aqui, mas isso aqui é V índice Q, pessoal.
Isso aqui é o seu raio de van der Waals. Então, P, você vai representar a molécula na sua posição inicial, digamos assim, e Q é a sua perturbação. Eu posso pensar dessa maneira. Aqui o P é a molécula no estado inicial e Q é após a perturbação. Sei lá, incidiu luz sobre essa molécula, ela ficou agitada e sofreu alguma perturbação. Assim como eu coloquei a molécula de água no seu estado líquido, sólido e gasoso. Você pode interpretar o líquido como o P, depois o sólido como um Q, como esse, e o gasoso como um Q-chapéu. Então são agitações que são consideradas como perturbação desse meu P. Só que matematicamente essa perturbação ela pode ser caracterizada, pessoal. Como é que eu caracterizo essa perturbação matematicamente? Então, matematicamente, eu perturbei essa minha molécula P. Então, significa dizer que existem números reais lambda e tal maiores do que zero. Tal que, para todo P que eu pegar nessa minha molécula no estado inicial, associamos objetivamente algum ponto que pertence à sua perturbação, de modo que a norma euclidiana, aqui a norma euclidiana, P menos Q tem que ser menor do que lambda, isso aqui na norma euclidiana. Cadê, pessoal, o restante do exercício? E a norma de ômega P menos V índice Q, aqui são os respectivos raios de van der Waals, tanto de P e Q, tem que ser menor do que esse tal. Então, a distância entre P e Q, agora eu sei medir a distância entre essas duas moléculas, a P no seu estado inicial e a Q, que é a perturbação, eu consigo medir. Eu tenho uma função que é chamada de função distância, que é uma função de duas variáveis. É uma psi, que depende de lambda e tal. Como que ela é dada? Ela é lambda ao quadrado mais 2 lambda que multiplica a raiz quadrada de alfa barra mais ômega barra ao quadrado mais ômega barra tal. Onde quem é esse alfa barra, pessoal? Ele é o máximo de todos esses nossos lambdas maiores ou iguais do que zero. Aqui eu vou considerar. E esses nossos P's vão percorrer a molécula no estado inicial. Aí eu olho para a raiz quadrada de lambda mais o seu raio ao quadrado, mais o raio desses P's, o raio dos átomos. O ômega barra, ele é o máximo de todo o P que pertence à molécula no estado inicial, o seu raio mais tal, onde esse tal satisfaz essa condição aqui. Aí o que eu quero é mostrar que duas proteínas P e Q são iguais, somente se essa minha distância tende a zero, pessoal. Aí você pode pensar nisso aqui no sentido de que essa molécula não sofreu nenhum tipo de perturbação, se tende a zero, a distância permaneceu a mesma, não sofreu nenhuma perturbação. Ou então no sentido de você cadastrou lá no seu banco de dados uma quantidade de moléculas que você já tem a posição dessas moléculas no seu plano tridimensional. Aí depois você pega uma outra que também tem suas posições em um mesmo plano. Aí você joga essas duas coisas no mesmo plano, num único plano ou num único espaço que você jogou, e vai comparar elas duas. São iguais? Então, se são iguais, aí você vai para o if then. If essas condições são satisfeitas, bem, eu posso afirmar que o que eu estou trabalhando é com essa proteína específica. Então, basicamente, você vai conseguir comparar elas ou então tentar perceber se teve ou não alguma perturbação com essa nossa molécula P. Então vamos lá fazer essas continhas, pessoal. Vamos fazer as continhas. Deixa eu levar todo mundo para lá, né, pessoal? Não, deixa eu levar só isso aqui. É pra gente ganhar tempo. Então, mostre que essas proteínas são iguais, somente se a função distância
ela tende a zero. Eu vou levar isso aqui para cá. Então vamos lá, pessoal. Qual a parte mais fácil? Eu não sei. Vamos supor que essas proteínas são iguais. Para ver se sai alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos mexer na conta. Então suponhamos que a minha proteína P é igual à proteína Q. Se isso acontece, então, se elas são iguais, pessoal, deixa eu pegar aqui, eu tenho que ter mais informação. Então, se elas são iguais, então você vai olhar para cá. Vou levar essa informação para o nosso... Não aqui. Vou levar para o nosso slide. Também não é aqui. É aqui. Cadê nosso trabalho? Tá aqui. Trago para cá. Trago também essa informação para cá. Então, se elas são iguais, pessoal, P é igual a Q e esses raios são iguais. Então, eu posso simplesmente dizer que esse meu lambda e esse meu tal podem tender a zero. Então, esse nosso lambda tende a zero e esse nosso tal pode tender a zero sem nenhum problema. Daí você vai olhar para a função. Quando você olhar para o limite, fazendo lambda e fazendo tal tender a 0, 0, na função distância, que depende de lambda e tal, é você aplicar o limite fazendo lambda e tal tender a 0, 0. Quem é a função distância, pessoal? A função distância ela está aqui. Ela é lambda ao quadrado mais 2 lambda ao quadrado mais 2 lambda, que multiplica a raiz quadrada de alfa barra mais ômega barra ao quadrado. Tudo isso aqui mais ômega vezes tal. Eu vou aplicar o limite a essa expressão. Você já sabe como calcular o limite de uma função como essa, pessoal. Você já sabe que essa expressão vai para zero, essa vai para zero desde que esse nosso ômega esteja bem controlado, e essa aqui vai para zero desde que alfa barra mais ômega barra ao quadrado seja controlado. Aí vamos ver se esse alfa barra e se esse ômega barra são bem controlados, pessoal. Se você olhar para cá, eu posso simplesmente controlar esse meu alfa barra. Por que eu posso controlar esse meu alfa barra, pessoal? Porque se você, sei lá, se você fizer esse nosso lambda tender a zero, esse ômega p provavelmente vai convergir para ômega p. Ele não vai sofrer nenhuma alteração. Aqui no ômega bar, se você fizer tal tender a zero, esse ômega p também não sofre nenhuma alteração. Então, que são coisas bem controladas, eles praticamente não vão depender desse lambda e desse tal. Então, quando eu faço lambda e tal tender a zero, esse ômega p ele permanece, entre aspas, inalterado, ele não está sofrendo alteração diante disso. Então, eu já posso simplesmente aplicar o meu limite aqui sem nenhuma preocupação.
Então esse limite aqui ele vem para zero ao quadrado, mais 2 vezes zero, mais zero, que é igual a zero. Então conseguimos mostrar que essa minha distância ela tende a zero, se as proteínas são iguais. Agora vamos fazer o contrário, vamos para a recíproca. Vamos supor que a função distância tende a zero e mostrar que as proteínas são iguais, pessoal. Então vou pegar outro slide e vamos para a recíproca. Então reciprocamente, pessoal, sei lá, eu vou limite aqui quando quando um lambda e um tal tende a lambda zero e tal zero qualquer de psi de lambda tal. Se você olhar para esse limite, pessoal, aí você vai olhar para a função, você vai aplicar esse limite aqui. Essa função psi é uma função contínua. Vocês concordam com isso, que ela é contínua. Então, o limite dessa minha função, quando lambda e tal tende a lambda zero e a tal zero, é justamente a imagem da função psi no ponto lambda zero e tal zero. Então, já levo para lá. Eu já sei que esse limite é igual a psi de lambda zero e tal zero, porque a função psi é uma função contínua. Ficou feio. Nossa, você vai me fazer um lambda zero e tal zero, pois essa função ela é contínua, pois a nossa função psi ela é contínua. Daí, pessoal, se esse limite tende a zero, daí você vai ganhar que esse limite é zero. Aqui tendendo para um lambda zero e tal zero. Dessa nossa psi psi de lambda tal. Isso aqui será igual a simplesmente 2 lambda zero, lambda zero ao quadrado, que é justamente a imagem da função psi no ponto lambda zero tal zero, mais 2 lambda zero, que multiplica a raiz quadrada de alfa barra, mais ômega barra ao quadrado, mais ômega barra vezes tal zero, pessoal. Deixa eu conferir para ver se está tudo certinho. Tá certinho. Tá certinho, pessoal. Então, eu vou ganhar que esta função aqui, ela é igual a zero. Ou seja, essa função lambda zero ao quadrado mais 2 lambda zero que multiplica a raiz quadrada de alfa barra mais ômega barra ao quadrado mais ômega barra tal zero, isto aqui é igual a zero. Isto é, você vai ganhar aqui. Ganhar o que, né, pessoal? Você vai ganhar aqui lambda zero ao quadrado mais 2 lambda zero que multiplica a raiz quadrada de alfa barra mais ômega barra ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a menos ômega barra tal zero. Aí se você olhar para ômega barra e olhar para tal, deixa eu enxergar o que acontece. Ômega barra é isso aqui. E o nosso tal, ele aparece aqui, pessoal. Tá aqui, o tal e o lambda, eles aparecem aqui.
Ó, perceba que o nosso tal e o nosso lambda eles serão sempre maiores ou iguais a zero, pessoal. Porque eles são maiores do que a norma euclidiana da distância. Então eles são sempre maiores ou iguais a zero, tanto o lambda como o tal. O ômega barra, esse ômega barra, pessoal, como esse tal é sempre, na pior das hipóteses, tal é zero. Na pior das hipóteses. Ômega P é um raio que não é negativo, esse raio é sempre positivo. Então aqui eu tenho uma soma de dois números positivos, melhor, a soma de dois números não negativos. Então esse ômega não pode ser negativo, pessoal. Ele é positivo. Então tanto ômega como tal zero são positivos. Ah, pessoal, se o ômega e o tal zero são não negativos, isso aqui é menor do que zero. Então você vai forçar isso aqui ser menor ou igual do que zero. Pessoal, mas isso aqui ser menor ou igual do que zero, isso aqui vai implicar o quê? No primeiro membro, eu tenho uma soma de números não negativos. Eu só tenho uma possibilidade, pessoal. Esse meu lambda zero, ele tem que ser igual a zero. Eu não tenho outra possibilidade, a não ser essa daqui. Mas se esse meu lambda zero é igual a zero e você substituir ele aqui, e sabendo que o ômega não pode ser zero, você vai ganhar que esse tal zero também tem que ser igual a zero. Ora, se você olhar para essa distância aqui, ela é menor do que lambda. E esse nosso lambda zero que eu estou me aproximando, ele é igual a zero. E isso aqui é maior ou igual do que zero. Então você vai ganhar que essa norma, ela tem que ser igual a zero. Como essa norma é igual a zero, você vai ganhar que esse P tem que ser igual a Q. E mais, você também tem que... Aqui a distância é em módulo, né? Porque é ômega P menos o V, que é maior ou igual do que zero, é menor ou igual do que tal, é menor do que tal zero, que é zero. Isso aqui vai garantir que o módulo de ômega P menos V, que é zero. Isso aqui vai garantir a você que ômega P é igual a VQ. Então você vai acabar concluindo que esses átomos são iguais, os seus raios são iguais. Então, o lugar que ele vai ocupar em R3, tanto P como Q, não foi alterado. Não sofreu nenhuma perturbação, pessoal. Então, com isso, você consegue concluir que essa proteína e essa são iguais, pessoal. Aí isso fecha o exercício. Ficou legal, pessoal, ou não? Ficou, professor. Ficou, né? Sim, sim. Então, vamos pra frente. Professor, eu não entendi muito bem a parte que o senhor tomou ali, lambda zero. Tem como só falar rapidinho? Deixa eu olhar. Aqui na ida ou na volta? Na recíproca? Não, lá de cima mesmo, quando decidiu pegar o lambda zero e o... Aqui na recíproca, não foi? Aqui. Ou foi aqui? Eu acho que foi na segunda parte. Aqui, não foi? Foi aqui? Não, pode ir um pouquinho mais pra cima pra ver. Mais um pouco. Ou eu acho que foi bem daí que o senhor começou a usar o lambda zero. É porque aqui nesse caso as proteínas são iguais. Então, como as proteínas são iguais, esse meu módulo de P menos Q, isso aqui é zero,
esse ômega P menos esse VQ é zero. Isso aqui não vai alterar nada. Então, como isso aqui não vai alterar nada, você simplesmente tem que... Eu posso fazer esse meu lambda se aproximar de zero, porque eu posso tomar ele bem pequeno como eu queira. Não é assim que funciona? Ah, se meu P aqui é igual a esse meu Q, então eu posso tomar esse meu lambda pequeno, tamanho de um epsilon, maior do que zero, que não seja zero. Eu posso tomar ele desse tamanho. Da mesma forma, eu posso tomar esse meu tal como sendo, vou colocar um epsilon chapéu, também maior do que zero, mas que não seja zero, mas que seja bem pequeno do tamanho que eu queira. Então eu posso olhar para cá. Eu posso olhar para cá, só que quando eu faço isso para todo epsilon e para todo epsilon chapéu, quando eu faço isso eu estou mandando o lambda se aproximar de zero e estou mandando esse meu tal se aproximar de zero. É isso que eu estou fazendo. Então eu estou mandando esses valores para perto de zero. Então eu posso fazer isso e entender o que acontece com esse limite. Então eu me aproximei de zero com lambda e tal. Se você se aproximasse de um outro valor, poderia que isso aqui não poderia dar zero, pessoal. Mas, professor, mas por que eu não me aproximo de 2, por exemplo? Ah, se eu faço esse meu lambda e esse meu tal se aproximar de 2 e 3, por exemplo. Se aproximar de 2 e 3. Ah, se eu faço esse negócio se aproximar de 2 e 3, eu estou dizendo que essa norma aqui, ela está próxima de 2 e essa norma aqui, ela está próxima de 3. E para nós, pessoal, próximo é próximo mesmo. Vocês sabem disso. A noção de limite próximo é quase inconfundível uma coisa com a outra. Mas se você olhar isso na reta, aqui eu tenho 0, que é o valor dessa norma aqui. Aqui eu tenho 2. Não são próximos no sentido que eu apresentei a vocês, não. Eles são coisas distantes. Para que seja próximo, tem que ser algo que seja inconfundível, indistinguível. Inconfundível não, pessoal. Aí, indistinguível. Tem que ser indistinguível. Então esse número aqui não está próximo, ele está distante. Então não é interessante. Então vamos pegar ele mais próximo. Esse aqui está próximo, ainda está bem distante. Eles não são indistinguíveis. Então eu tenho que tomar esse meu valor lambda aqui, bem pertinho. Então eu vou fazer ele tender a zero. A mesma coisa eu faço com o tal. Fechou aí, pessoal? Sim, sim. Vamos avançar. Vamos para o próximo. Próximo exercício. Exercício número 4. Ah, vai ficar no local errado. Deixa eu voltar logo aqui. E faço isso aqui, pessoal. Então, seja f que depende de L e C, uma função de produção, como que essa função é dada, pessoal? Ela é 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado. O item A, ele pede para determinar o conjunto dos pontos L e C, em que a produção ela é contínua. É isso que ele pede. Então, vamos para o item A. Então eu quero saber o conjunto dos pontos
em que essa minha função de produção ela é contínua. Se a função ela é contínua, então temos que essa minha função L que depende, função f que depende de L e C, que é a função 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado, ela é contínua para todo L e C que pertencem a R2, tá o quê? Qual a condição para que tenhamos continuidade, pessoal? L ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser diferente de zero. Se isso aqui acontecer, a nossa função é uma função contínua. Ora, mas isso aqui só será igual a zero, pessoal? Essa expressão só vai zerar quando L e quando o C forem iguais a zero. Ora, L ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui só é zero. Se somente se esse meu L é igual a C, que é igual a zero. Essa é a única possibilidade. Porque no caso o L ao quadrado seria menos C ao quadrado, de um lado é positivo, do outro é negativo, não pode. Tem que ser zero. Portanto, essa função ela é contínua. Portanto, a nossa função de produção ela é contínua. No conjunto X, formado por todo L e C que pertencem a R2, tal que L é diferente de zero e C é diferente de zero, pessoal. Então o exercício A está resolvido. Esse é o conjunto dos pontos onde nossa função ela é contínua. Vamos para o item B. O gráfico de uma função de produção ele recebe um nome especial, pessoal. Ele é chamado conjunto de produção. É esse o nome que ele recebe. Aí eu quero saber qual é o conjunto de produção para a minha função f, essa funçãozinha aqui, que é a função 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado. Vou pegar aqui mais um slide. Vamos para o item B. Então determinaremos o conjunto produção, pessoal. Então note que o conjunto produção é exatamente o gráfico da função, pessoal. Então eu vou chamar esse conjunto produção, deixa eu dar um nome para ele aqui, pessoal. Vou dar um nome para ele, eu vou chamar esse conjunto produção de S. Então aqui eu vou chamar ele de S. Um Szão assim. Não é a circunferência. Então note que esse S ele é formado por L, C e 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui mora em R3. Tá ok. L tem que ser diferente de zero e C tem que ser diferente de zero. Só que aí vai entrar um detalhe, pessoal. A função de produção ela toma valores tanto para L positivo e para L negativo. Não. Tanto para L positivo como para C positivo. É lá que ela toma valores. Ela não toma valores para números negativos. Então aqui eu posso trocar
tirar esse meu L diferente de zero e esse meu C diferente de zero e colocar L maior do que zero, C maior do que zero, pessoal. Porque a função de produção ela não toma esses insumos como sendo valores negativos, não. A produção pode ser negativa, mas os insumos não. Então isso aqui é maior do que zero, isso aqui é maior do que zero, porque estamos trabalhando com uma função de produção. Daí eu vou exibir esse gráfico. Aí como é que eu disse a vocês que entendemos o que acontece com o gráfico? Vamos olhar para a interseção desse gráfico com o plano LC. Então se você olhar para S, interseção com o plano LC, isso aqui é o plano LC, pessoal. Certo? Isso aqui vai fornecer o que, pessoal? Então essa interseção fornece o que? Isso aqui fornece alguma coisa no plano LC, significa dizer que 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui será igual a uma constante K. Isso aqui constante. Isso aqui implica que L ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 1 sobre K. É isso que ela vai implicar. Se você olhar para essa condição que acabamos de encontrar, essa condição aqui, você está diante de circunferências com centro na origem e raiz de 1 sobre K. Então, já tenho que no plano LK, que é esse planinho aqui, eu já sei como que as coisas estão se comportando, pessoal. Aqui eu tenho L, aqui eu tenho K. Eu só tomo valores maiores do que zero. Eu tomo valor para cá e valor para cá. Então, quando você olhar para essas circunferências, eu não vou pegar toda a circunferência. Lembrando que o K não pode ser zero, então o ponto 0, 0 já vou excluir. Então, as circunferências não serão bem circunferências. Elas serão simplesmente isso aqui, pessoal. Não toca o eixo. O eixo não toca. Serão simplesmente isso aqui. Certo? Aqui eu tenho L ao quadrado mais C ao quadrado igual a 1 sobre K, onde L tem que ser maior do que zero e C tem que ser maior do que zero. Não é a circunferência toda. Não, Professor? é isso aqui. Tem a origem que não entra. A origem está fora. Então essa é a interseção com o plano YK. Aí se você olhar para a interseção de S com o plano LQ, que eu vou chamar de Q, justamente a produção. Então a produção ela fornece mais um plano. Então daí, se você olhar para a interseção de S com o plano LQ, que é o eixo das alturas, que vai acontecer, pessoal? Então, para que isso aconteça, esse C tem que ser constante. Opa! Nosso C deve ser constante. Então, isso aqui. Isso aqui implica que eu tenho que tomar esse nosso C, que é o nosso insumo, como uma constante. Daí, pessoal, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar aqui 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser igual a quê? O C está fixo, pessoal, é constante. Isso aqui fornece que L ao quadrado mais C ao quadrado é 1 sobre Q. Quero isolar esse C. Não, tem que isolar o L, né, pessoal? O L ou o Q. É ele que eu tenho que isolar. Eu poderia olhar para essa relação que já seria suficiente. Esse aqui seria mais ou menos o gráfico da função 1 sobre L, né, pessoal? Isso aqui já seria suficiente. Então eu olho para cá e vejo como o gráfico da função raiz quadrada. Dá certo de ambos os jeitos, pessoal.
Isso aqui já é o suficiente. Não precisa fazer mais do que isso não. Isso aqui já basta, pessoal. Como esse C é constante, se você olhar para essa expressão aqui, no plano LQ, isso aqui você conhece. Vamos ver como é que é dado isso aqui no plano LQ. Vamos esboçar aqui o plano LQ. Ele não pode ser zero, mas a origem já está aqui. Ele não pode ser zero. Se você olhar, aqui é parecido com o gráfico da função 1 sobre x, pessoal. Ele se assemelha. Quando esse nosso L é igual a C, quando L é igual a 1, fica 1 sobre C ao quadrado, esse C está fixo. Quando L é igual a C, fica 1 meio. Meio não, fica 1 sobre 2C ao quadrado, fica menor ainda. Então ele vai se aproximar disso aqui, né, pessoal? Essa é a relação. Para 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado igual a quê? A mesma coisa você vai fazer para o plano CQ. É análogo, pessoal, para o plano CQ. Então já coloco aqui. Essa interseção com o plano CQ é análogo, pessoal. Isso aqui é análogo. Não tem muita diferença não. Então agora eu já consigo montar esse nosso gráfico, pessoal. Já consigo montar esse nosso gráfico, porque o que segue? Por que eu quero o gráfico? Porque o gráfico ele é o conjunto de produção. Então você vai olhar para cá, olhou aqui. Aqui eu tenho os valores de L, aqui eu tenho os valores de C, e aqui eu tenho os valores de Q, que é a nossa produção. E aqui é a origem. Vamos lá, pessoal. Nesse plano aqui eu tenho estas figuras. Nesse plano aqui eu tenho estas figuras. Nesse plano aqui eu tenho essas figuras. Vou juntar essas e essas. Trago todo mundo para cá. Pessoal, quando eu trago, como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar um negócio bonito? Ou não, né, pessoal? No plano LQ eu tenho isso aqui. Nesse plano eu tenho isso aqui, pessoal. É isso mesmo. Ficou feio, né, pessoal? Ficou feio. Deixa eu fazer novamente. Deixa eu escrever assim para ver se fica melhor. Opa. Nossa. Ficou feio. Não, pessoal, ficou feio. Aí eu vou enchendo isso aqui com as interseções do nosso plano LC com o gráfico. Cada interseção ele me dá uma curvazinha como essa aqui. Então aqui a nossa conjunto de produção é esse aqui, pessoal. Esse é o conjunto de produção. Não ficou tão bonito não, né, pessoal? E aí, professor, o senhor pode explicar de novo como é que o senhor conseguiu interseção com LC? Que eu fiquei meio em dúvida. Professor, nessa última linha antes do gráfico ali, depois de C igual, é o que mesmo? Deixa eu olhar aqui. Última linha antes do gráfico. Aqui, né? C é constante, pessoal. Aqui C é constante. Aqui significa que ele é constante.
Aí você não entendeu, deixa eu entender. Você não entendeu aqui, né? Então vamos lá. Você tem o conjunto S, que é exatamente o nosso conjunto produção, que já vimos que é o gráfico da função f. Aí se eu quero exibir esse gráfico, teoricamente eu não sei que figura é essa, mas o que eu sei é, eu vou fazer a interseção dessa minha figura com os planos coordenados. Então eu tenho 3 planos coordenados. Eu tenho o plano LC, tenho o plano LQ e o plano CQ. Tenho 3 planos coordenados. L, C, Q. Aqui eu tenho o plano LC, plano CQ, não, plano LQ e o plano CQ. Então vamos fazer a interseção da nossa figura com esses planos. Quando eu faço a interseção dessa minha figura com o plano LC, significa dizer o quê? Significa dizer que o L e o C estão variando e a outra direção ela é constante. Então, eu vou olhar para cá, porque aqui é a outra direção. Aqui é a direção Q. Ela vai ficar fixa, ela fica constante, porque as duas direções L e C continuam variando. Então, eu fixei... Professor, ali é um C no gráfico ou é um K? Ali no, não, no eixo dos Y. Era para ser um C ou um K? Deveria ser LC, né, professor? Porque o K é. É um C, pessoal. Aqui é um C. Eu coloquei foi K. Aqui é C. É um C. Então, quando eu faço essa minha Q constante, eu deixei variando o L e o C. A expressão que eu obtenho é essa. Só que essa expressão aqui, sendo constante, ela vai me garantir que L ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 1 sobre K, onde K é uma constante. Só que se você olhar para cá, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui são circunferências com centro na origem e raio raiz de 1 sobre K. Então eu teria que construir no plano LC circunferências com centro na origem e raio 1 sobre K. Eu teria que fazer isso aqui. Mas por que eu não faço isso aqui, pessoal? Porque a nossa função de produção ela não faz sentido para valores de L e C negativos. Ela não faz sentido. E nem para eles iguais a zero. Como não faz sentido para esses valores menores ou iguais do que zero, esses valores aqui eu não tenho e esses aqui muito menos. Eu não tenho. Como não tem esses valores, então isso aqui vai embora. Isso aqui não vai mais nos interessar. O que nos interessa é simplesmente onde L é maior do que zero e C é maior do que zero. Então a parte que nos interessa é isso aqui. Isso aqui em vermelho que representa a interseção do conjunto de nível com o plano LC. Essa é a sua interseção. Seria uma circunferência se fossem todos os L's e C's em R2, mas como não é, só essa parte aqui, pessoal. Aí como eu faço meu Q, que é a minha produção igual à imagem da função L em minha função f em L e C, quando eu olhar para a interseção de S com o plano LQ, agora eu vou intersetar essa minha S com o plano LQ, com esse plano aqui. Para que eu possa obter essa interseção, eu tenho que fazer a outra entrada constante. Aqui eu tenho duas entradas, a L e a Q, a outra seria a C. Então eu faço essa entrada constante. Quando eu faço ela constante, aí eu olho para a minha F, está aqui, 1 sobre L ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a Q. Dessa relação aqui, essa Czinha aqui é constante. Então se você olhar para cá, fixando C como uma constante, variando L e obtendo Q, aqui você consegue o gráfico de uma função de uma única variável, aquela funçãozinha mesmo do curso de cálculo 1,
E esse gráfico você conhece. Ele é parecido com o gráfico da função exponencial. Da exponencial, né, pessoal? Da exponencial não, da função 1 sobre x, pessoal. Dá 1 sobre x. Na exponencial, dá 1 sobre x. Ele é parecido com esse gráfico. Então você já tem uma ideia do que acontece. Aí você fez o esboço aqui e conseguiu representar ela no plano LQ. A mesma coisa eu faço para a interseção desse meu conjunto de nível com o plano CQ. Então eu quero interseçar com o CQ. Está faltando uma coordenada, que é a coordenada L. É porque ela tem que ser constante. E se ela for constante, eu caio nessa mesma expressão, só que do outro lado, que é nesse plano aqui, que é o plano CQ, eu tenho essa mesma figura. Então agora eu tenho tudo, pessoal. No plano LQ, eu tenho esse gráfico de uma função real. No plano CQ, eu tenho esse gráfico de uma função real. No plano LC, eu tenho parte de uma circunferência de centro na origem e raiz de 1 sobre uma constante. Aqui são eles, pessoal. Para cada altura que você considerar aqui em Q, você tem um pedaço de uma circunferência. Como ela vai subindo, o pedaço dessa circunferência vai ficando menor. Vai ficando menor, vai ficando menor. A tendência dele é se aproximar bem mais aqui do eixo. E esses pedaços da circunferência vão ficando bem menores, pessoal. Então, quando você juntar todas as informações, você tem o gráfico da função f, não o gráfico da função f, porque não está para todo C e L que você pode considerar em R2, não. Você tem uma restrição grande, e essa restrição que você tem é justamente o conjunto de produção para a nossa função de produção. É o gráfico e não é, pessoal. É parte do gráfico, só que essa parte do gráfico ela representa o conjunto de produção, certo? Então perceba, se você interceptar esse gráfico aqui com um plano a essa altura aqui, você tem uma parte da circunferência. A essa altura aqui, você tem outra parte da circunferência. Ficou claro aí, pessoal? Ficou sim, professor. Ficou. Agora tem C. Se C representa o custo e L representa o trabalho envolvido na produção, estude a relação entre custo e produção e entre trabalho e produção. Aí ficou fácil fazer esse estudo, pessoal, porque já temos aqui o custo, relação, esse aqui o L é o quê? O L é trabalho, né? A relação entre trabalho e produção. Quanto mais eu aumentar a quantidade de trabalho envolvido, mais a produção diminui. Quanto menos trabalho eu incorporo à minha produção, mais ela aumenta. Se eu faço a mesma coisa para o custo, o gráfico será o mesmo, parecido. Quanto mais eu gasto, mais a produção diminui. Quanto menos eu gasto, mais a produção aumenta. Isso é bom? Não sei. Não sei que produção é essa. Sei lá, é a produção de algum gás que prejudica o efeito estufa, alguma coisa. Se for, tá bom demais. Mas depende, pessoal. Isso aqui é só um dado. Essa função, não sei se ela é adequada para a situação de vocês. Mas a relação é essa. Custo-produção? Não. Trabalho-produção, a relação é essa. Aumentei o trabalho, a produção diminuiu. Custo e produção. Está aqui. Quanto mais eu gasto, menos produção eu tenho. Essa relação entre trabalho, custo e produção e trabalho e produção. Essa é a relação que eu queria. Essa aqui é análoga. Vamos fazer essa daqui, pessoal, rapidão.
Então, pessoal, mais uma vez, o conjunto de nível ele vai ser utilizado aqui. Eu utilizei conjunto de nível no exercício 1, vou utilizar conjunto de nível no exercício 6. Então, eu tenho uma função de produção. Os conjuntos de níveis para essa função de produção, pessoal, são chamados de isoquantas. Isto é o conjunto de todos os pontos em que a produção ela se mantém constante. Você vai variar os insumos, a produção não altera em nada, pessoal. Então, determine e esboce geometricamente as isoquantas para as seguintes funções de produção. Vou pegar o item B, o item A vocês fazem. Então, vamos aqui para o item B. A nossa função de produção é a função 1 menos L ao quadrado menos C ao quadrado. Para não confundir esse C aqui pequeno com o C grande, pessoal, o C grande aqui é insumo. Esse Czão pequeno, esse Czinho é uma constante qualquer, vou trocar ela por K, certo? Daí, quando você olhar para F a menos 1 de K, aqui a isoquanta de nível K, é o conjunto de todo L e C que moram em R2, em R2+. Tá o quê? 1 menos L ao quadrado menos C ao quadrado é igual a K. Ora, 1 menos L2 menos C ao quadrado igual a K. Isso aqui vai implicar a vocês que L ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual a 1 menos K. Isso aqui vai nos dizer que 1 menos K tem que ser maior ou igual do que 0. Então, você vai ganhar que esse K tem que ser menor ou igual do que 1. É isso mesmo, pessoal. K tem que ser menor ou igual do que 1. Por exemplo, se for menos 2. Então, essa é a condição para o nosso K. Ou seja, se você tomar um K desse jeito aqui, pessoal. Ou seja, se você tomar o K maior do que 1, o que temos? A nossa isoquanta, para esse K que você escolheu, é o conjunto vazio. Certo? Agora, se esse K for menor ou igual do que 1, eu consigo exibir essa isoquanta. Agora, para K menor ou igual do que 1, o que temos, pessoal? Quando você olhar para a expressão de L ao quadrado mais C ao quadrado igual a 1 menos K, que é essa expressão aqui, com esse nosso K menor ou igual do que 1, você sabe que isso aqui fornece circunferências com centro na origem e raio raiz quadrada de 1 menos K. Seria circunferências. Porém, pessoal, como aqui é uma função de produção, eu não posso considerar a circunferência por inteiro. Vou primeiro fazer a circunferência, pessoal. Depois eu faço o R2. Vamos lá. Vamos lá. Rapidão aqui, pessoal. Eu tenho outra aula agora, mas dá pra gente encerrar isso aqui rapidão. Vamos lá. Seria isso aqui. Se eu considerasse todo L e todo C de R2 qualquer. Mas eu não posso considerar todo L e todo C de R2 qualquer. Por quê, pessoal? Porque o nosso L e o nosso C, eles têm que ser simplesmente ambos maiores do que 0. Então, seriam desse tamanho aqui, pessoal. Essas seriam as isoquantas. Vou jogar isso aqui em R2, porque é exatamente lá onde eles moram. Fazer aqui o nosso plano R2. Tem que
se aproximar mais aqui. Aqui é o nosso plano R2. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores de L. E aqui eu marco os valores para C. E aqui é a origem. Então as isoquantas seriam um pedaço das circunferências, pessoal, mas não seria ela toda. Então seria L ao quadrado mais C ao quadrado igual a 1 menos K, onde L tem que ser maior do que 0, onde C tem que ser maior do que 0 e esse K menor igual do que 1. Aqui são as nossas isoquantas.